Ao longo da minha vida, eu descobri que conhecimento liberta as pessoas, assim como me libertou. E pensando nisso, um grupo de amigos, juntamente comigo, nós fizemos um evento de empreendedorismo, juntamos pessoas sob o mesmo propósito, querendo crescer na vida, se desenvolver como pessoa e, consequentemente, ganhando mais dinheiro, fazendo mais oportunidades, crescendo num todo. E ontem nós tivemos o prazer de fazer o nosso primeiro evento presencial. Separei algum trecho do que nós conversamos, nossas experiências pessoais. Estávamos numa sala bem grande, cerca de 15 pessoas mais ou menos. Então o áudio pode oscilar um pouco, então conto com a compreensão de vocês, mas a gente tem muito a compartilhar. Separei um trecho, espero que vocês gostem. Quem vos fala é Jonatas Grumenval. Espero que vocês gostem. É isso. Eu sou pior do que vocês pensam. Tô indo pra casa, encontrei um brother meu lá da Porto Seguro. Eu na caminhadinha. Os caras gravam. Podcast, caralho. Podcast Masterminds aqui, ó. Esse aqui é o Marlon Crivellaro, vai dar o puta de um relato. Mano, vou falar um negócio pra você. Mano, se algum dia eu falar assim, nossa, eu não pensei que você fosse assim, então assim. Mano, eu sou pior do que você pensa. Por quê? Um brother meu, o nome dele é Digão, parceiro meu, Digão. Joguei bola na rua, tal, o cara é negrãozão, firmeza. Uns 10 anos. Acho que você chegou até a conhecer, Paulo, Digão. Aí eu falei, pô, encontra o pai, e aí, moleque, beleza? Aí ele já tava assim, meio deprimido. Eu já chego de energia, e mano, como que você tá, mano? Lembra daquela ideia? Já sedento de energia. E eu precisando daquilo, que eu nasci pra transferir energia. E eu precisando também, né? Porque, pô, quem doa fica sem nada, caralho. Na verdade, onde eu vou tirar a fonte? Só de Deus? Não dá, tem que tirar dos amigos também, né? Deus, só Deus, o meuzinho na chupeta. Deus não aguenta mais, então ele vai virar as costas, não dá, não. 4 litros de água. Pô, relacionamento, networking é o quê? É transferência, velho, de dados. Na verdade, é empatia. Precisa ter essa troca mútua. Então eu falei assim, mano, e aí, como é que tá? Primeira coisa que ele falou, e aí, mano, você terminou a faculdade? Eu, mano... Puta, você postou esse bagulho, né? Não, mas foi hoje, de novo. Aí a mãe dele chegou pra piorar a oxidação, dupla oxidação. Mano, mas você não ia ser advogado? Advogado? Aí eu... Gente, muito bom ver vocês, meu. Eu passo lá na rua de vocês, tenho que ir embora agora. Tchau, beijo, tchau. Sai, demônio! Porra, tio, você é louco! Parceiro, irmão, a hora que ele precisar de mim, estarei. Mas eu não vou ficar perdendo tempo com ele. Você transformou o Paulo num mês, né? Faltou nesse. Eu sou filha da puta. E quem não for filha da puta, sinceramente, vai ser um bonzinho endividado. Você vai parecer um filho da puta, honrado, com abundância, podendo transferir sua riqueza pro universo, ou você prefere ser aquele amigo bonzinho que perde... Mano, 10 minutos perdendo tempo não dá, velho. Porque aquilo acostuma. Acostuma, mano. Acostuma. Vou falar pra você que acostuma, velho. Acostuma. Ser outlier é um preço do caralho. Entendeu? Eu tenho o quê? 20... Eu tenho 22 anos. 22 anos? Acho que de uns 3 anos pra cá que eu sou um outlier. E você paga o preço. Você tem rejeição, as pessoas vão falar mal de você, você se sente solitário pra caralho. Por quê? Você não consegue mais se aglutinar com pessoas, não que pensam diferente, que pensar diferente é sim aglutinar, soma, mas não tem um propósito semelhante. Cara, você pode pensar, o Raniel pode pensar diferente de mim, só que o propósito dele precisa ser semelhante. Qual é o propósito? Prosperidade. Então assim, se ele pensa diferente pra mim, se pra mim A é A, pra ele é C, não importa. Será que isso soma, isso leva o propósito, que é a semelhança? Beleza, então se o propósito da semelhança, legal. Agora se ele pensa diferente de mim, também, legal. Agora se o propósito dele... Exatamente, se o propósito dele se torna diferente por causa da opinião dele, é outra coisa, mano. É outra coisa. Então assim, eu sou pior do que vocês pensam. Sério mesmo. Não, sério mesmo. Podcast, pô. Não, agora... A única pessoa que pode perder 10 minutos da vida é aquela pessoa exatamente que você viu lá nas casas para ir trabalhando há 5 anos. Se uma pessoa chegar lá com ela e ficar conversando com ela 1 hora, é independente pra ela, não vai fazer diferença, né? Porque ela já perdeu 5 anos da vida dela. Pô, mas a pessoa... O moleque é brutinho, né? Caralho, que 4 litros de água não faz.
Caralho. Ele veio com a mangueirinha, tá no carro, a caixa d'água, tá ligado? Uma sorte que a garrafa Era água benta, né? Que eu esqueci de falar, tinha que ser benta. Cravo da Sabe como Índia. que unge, né? Você põe a mão e começa. Curtindo a brisa do mar. Agora fazendo um questionamento aí do casal vai estar aqui presente, o casal é o CLT, mas ele é o CLT mais lá. Treta, mas zica dos dois. Tem 2 CLT. Eu tava até vindo, desculpa te cortar, eu tava vindo pensando, mano. Como é que ele tá aqui nesse horário? Se ele trabalha com esse LSLT? Já começou o porquê. Não, eu pensei isso. Será que o moleque faltou no trabalho, mano? Ou ele tem um horário flexível? Eu não sei como é que é. Sabão no olho, amigão. Atestado, sabão no olho. Não, eu vim pensando nisso, mano. Teve que vender ele teve que vender 1/3 do 10º dele pra ganhar. Na verdade, eu dei minhas férias por causa desse dia. Olha. Eu peguei a cesta básica. Eu perdi a cesta básica. Não, saiu 2 horas. Do modo RS, Eu meti uma contusão ali e vim Não, embora. tem empresa que faz isso, né? Você faltou hoje, você perde cesta básica, você perde tempo, não sei o que, você perde Ó, o Alanzinho que faz essa parte. sabe? Aí é por isso que ele faz a folha, né? Se montar os caras ali, né? Com você E mesmo. nada, cara, eu quando vai efetivar alguém, eu sempre falo pros caras, ó, dá um horário mais flexível, foca no resultado, é 700 euros, mano. Teve o Robson, ele falou que queria, era parceiro aí do Paulo. Era. Ele quer efetivar, né? Corta? Cortou? Cortei já. Tô cortando um monte de gente, cara. O Robson já Não, ele é um que ligava, né? E ele pediu pra efetivar um cara. Esse foi o primeiro cara que quando você cortou, você me mandou um áudio? Foi. Pensa no moleque feliz, velho. Ah, não, eu sei. Ele tava comigo no dia lá no bagulho. O Paulo tá só Ficou bravo. Mas eu vou explicar porque eu corto. Tô de olho em você. Na moral, eu fui fazer uma reunião com o Paulo no prédio, lembra? Fui explicar umas paradas mal doidas lá. Esse cara ligou umas 7 vezes, não foi, Paulão? Em meia hora. Interrompendo a reunião 7 Eu vezes. lembro, ele tava comigo lá uma vez, uma outra enchendo o saco dele. Eu falei, caralho, Eu já tava pensando que o Paulo ia ser mais meu amigo. Eu consegui cortar o Paulo já também. Ele queria, assim, ficava perguntando muita coisa, tá ligado? Toda hora, sobre cobrando coisas desnecessárias, sabe? Sim, Querendo reunião. Aí, cara, tipo, não tem nada pra fazer, fica ligando. Aí tem necessidade disso, né? Mano, Mas assim, a gente só pode, assim, a gente tem a liberdade, óbvio, pra mim, assim, a base é a felicidade sempre, certo? Felicidade sempre. Aqui é mentoria pra Mas vou explicar por quê. Porque... Não, mas pode... Não, é só um piloto, teste, sabe? Pô, mano, mas você não sente foda quando você vê o bagulho do gravador, mano? Você sente Vou foda. falar. Pra mim a felicidade é base, entendeu? Então todas as minhas decisões, elas são tomadas. Vai me fazer feliz? Vai comprometer minha liberdade? Vai comprometer minha qualidade de vida? Se não, beleza, penso em aceitar, né? Agora o Robson, ele tava treinando minhas energias. E aí o que acontece? Normalmente tem uma... Quando rasga aqui o peito, normalmente quando eu tava trabalhando com... Na época de aula, 2013, 2014, CLT, vinha uma angústia muito forte aqui. E meu cérebro associava esse corte no peito como tristeza, entendeu? Então eu comecei a me observar de uma forma melhor, me contestar toda vez que essa dor doía, esse corte vinha, né? E aí, toda vez que esse... Pode. Claro, toda vez que essa... Eu só não entendi, essa dor era oriunda do quê? De CCLT, CCLT. trabalho. Legal. Então, todas as vezes nas quais eu sentia essa dor, o que eu comecei a perceber? Eu fazia uma análise, e essa análise ela tinha 4 pontos. Eu perguntava pra mim mesmo, o que eu li, ou o que eu vi que me fez assim, ou o que alguém falou pra mim que me deixou assim, ou o que eu falei pra alguém que deixou... Tipo, que me deixou assim, porque às vezes a gente fala pra alguém e a gente se fere também, não é só ouvir. Às vezes a gente fala uma merda e fala, pô, vai fugir, que bosta que eu fiz. Enfim, e aí, pô, eu falei, caralho, vou parar tudo que eu tô fazendo, vou analisar uns meus 15 minutos antes ali e vou ver o que tá me deixando com essa dor. E aí eu percebi que era o Robson. Toda vez que ele me ligava, eu já mudava meu semblante. Eu falei, ó, Robson, é o seguinte, não dá mais. Vou cortar aqui, cara. E quando eu cortei, é como se eu tivesse aliviado. E aí aconteceu agora com o Cleiton também.
que assim, um homem gente boa, bem legal, só que modo de trabalhar diferente. E aí eu falei, pô, Cleiton, não vai mais dar pra gente ter uma parceria legal, porque a gente tem um modo meio diferente, é legal a gente manter a amizade, mas cada um vai pro seu lado, entendeu? Mas por que a gente consegue fazer isso? Por que a gente consegue ter essa percepção mais lógica? E escolher com mais lógica? Porque a gente tem aquela questão da liberdade financeira, ou melhor, viver padrões abaixo do que a gente pode. E a gente não fica sustentando coisas que são tóxicas, oxidativas pra gente, pensando em dinheiro. Porque às vezes você fala, pô, não posso sair do meu trampo porque eu vou ficar sem dinheiro. E aí você vai carregando aquela angústia, Enfim, eu vou falando muitos nãos agora, vou ficando mais livre, e isso não me prejudica de forma alguma. Porque desde lá de trás eu já fui. Exatamente, entendeu? Então é basicamente isso aí. Não, agora vamos ouvir o Raniel aqui. O Raniel também entrou no nosso Mastermind. O que isso mudou na sua vida? O que acrescentou? Eu tenho história pra contar aí pelo resto da noite, meu. Vamos lá. Eu fiquei o dia inteiro pensando o que eu poderia falar pra agregar vocês, né? Mas. Que isso? Você estar aqui já está uma superação sua já tá aqui com a gente, mano. Cara, assim, nos últimos meses minha vida deu uma evolução assim tão grande que até agora eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu tô indo. Ter conhecido o Paulo foi uma das coisas assim que deu um up muito grande. E conhecer vocês então foi maior ainda. O Rafa ali, depois que ele contou toda a história dele lá. Porque que nem eu falava pro Lucas, eu falava, mano, pra mim a minha situação é mais complicada, porque eu tenho mulher e tudo mais, e aquilo tudo. Você conheceu o Mastermind pelo Lucas? Foi pro Lucas. Explica pros caras que tem namorado. Quem tem namorado? Porque ele fala assim, eu tenho mulher, tem os caras que tem O Gustavo homem. não tem mais nada. O Gustavo não tem mais mulher, não. E aí eu fui. Teu namorado tem já 15. Não, o cara já tem já organizado certinho, tem tudo. Deixa eu falar. Olha, esse guardinho dele de E o terra dele é só até dia 15, relaxa. Tô vendo aí. Deixa o Raniel. Vai lá, Raniel. Então, tudo isso foi uma revolução muito grande, porque até então eu tinha aquelas ideias, eu fui vender água no Carnaval Colap e tudo mais, mas até então é aquele negócio, vai, mas não vai. Então depois que eu conheci o Paulo, depois que a gente começou a desenvolver o Eds e tudo mais, conheci vocês, então eu falei, mano, é agora, é o meu momento. Tanto que eu até cheguei lá na minha chefe e falei, mano, pra mim já não dá mais, pode fazer minhas contas aí que eu vou embora. É isso aí. Aí, porque pra mim, mano, não tem muito sentido. Você não ter pensado pra falar nada, era só falar isso. Porque pra mim não tem muito sentido, não tem muito sentido. Que nem eu sou formado em administração e tal, sempre trabalhei na área, mas tipo, aquilo nunca me agregou em nada. Porque eu vejo o povo trabalhando daquela maneira. Chega às 8, sai às 6, todo mundo reclamando das mesmas coisas, com as mesmas dificuldades. Ninguém te agrega em nada e só te coloca pra baixo quando você falou do seu amigo. Aí, porra, como é que você vai viver essa vida? Você tá com 30 anos, você tá assim, 40, você tá assim, com 50 você tá caído, morto. Cheio de doença, por quê? Porque você tá estressado com evidência, né? todo mundo, você tá estressado, porque todo mundo só sabe reclamar, e ninguém acha uma solução. Foi aí que eu entendi, eu falei, mano, eu não tenho que mudar o mundo, eu tenho que mudar eu mesmo, eu tenho que mudar. Se não tá bom pra mim, não é pra todo mundo. Sua responsabilidade. E aí, o Rafa deu todo o testemunho dele lá, né? Que era casado e tudo mais, ia ser pai. Eu falei, porra, mano, se o cara consegue, eu também consigo. Se vai ser difícil se é difícil pra mim, vai ser difícil pra ele, como é difícil pros outros, que namora, que é solteiro e tudo mais. A dificuldade vai ser pra todos. Eu falei, então eu vou estar assim, mano. É verdade, né? Tipo, cada um tem uma dor, né? Diferente. Tipo assim, ele sempre pensou muito nisso. Tipo assim, pô, o Lapo é solteiro, o Paulo é solteiro e tal. Os caras são eles sozinhos no mundo, foda-se. Pra ele se aprender é mais fácil. É que querendo ou não, é que querendo ou não, o custo é menor. É bem menor. Porque, vamos supor, se você é solteiro. Se você é solteiro, você fala assim, mano, hoje eu vou comer o frango lá a semana inteira. Não volta a comer. Agora chegar pra mulher e falar assim, mano, hoje não tem mistura. Porra, mano, e aí? Mas sabe a parte Quando você trabalhava, você tinha mistura. Agora você não trabalha, então não vai ter mais. Mas sabe a parte mais engraçada? Eu falo da influência da leitura. Eu vejo muitos caras, essa onda aí de leitura, de colecionar livro, legal, tá. Mas eu acho que a leitura ela vai te aperfeiçoar como homem. Por exemplo, quem que é a estirpe mais próspera hoje do universo? Eu acredito que seja a estirpe do judaísmo. Eles são donos de mais 55% da terra. Só que eles são 0,02.
Só existem 14 milhões Territorial, né? de pessoas, exatamente. O que eles praticam? Direto, quando eu posto, o pessoal me pergunta, você é judeu? Judeu? Não sou. Tem outra percepção, né, de Cristo, mas eles praticam o quê? Jejum. Aí eu falo pra você, você já viu algum judeu ostentador? Sim. Eu nunca vi. Eu conheço alguns judeus, nenhum são assim. São caras que você fala assim, caralho, quem trampa aqui no Cali? Que é do nosso, é do ser humano, né? Esse pré-conceito, essa questão de julgar, esse scanner. A gente tem um scanner de 300 informações da pessoa. O que você faz, o que ele é, o que está vestido, é nosso. Exatamente, é nosso. É uma característica do ser humano. Então, a simplicidade, quando ela se auto-aplica no ser humano, meu velho, você transborda tanto. Que é uma questão divina, se vocês acreditam ou não. Que você transborda tanto que cada vez que você transborda, vem mais pra você. Que você enche outros povos. Por quê? Foda-se isso aqui, se eu ganhei ou não. Não tô preocupado com isso. Então, eu entendi por que o Steve Jobs foi fazer palestra de shortinho. Eu entendo porque o Érico Rocha sempre tá de camiseta preta. Eu entendo porque o Bill Gates sempre tá de camiseta vinho, alguma coisa assim, desse tipo, desse tom. Sempre, parece até a mesma. Porque, meu amigo, você não sabe como consome energia você escolher uma vestimenta, velho. Então, por incrível que pareça, vocês podem até achar ruim o que eu vou dizer, mas o indivíduo que se importa muito com a aparência, tá faltando. Esse cara tá um pouquinho quebrado. Sim. Lembra todo mundo falava aquele Lourenço Carvalho, o cara é bilionário, ele tá quebrado. O que é Lourenço? É um português lá. Eu lembro desse cara. Entendeu? Tinha Ferrari. Mexia com concessão e tal. Já na liga. Entendeu? Ele contratou Britney Spears, o caralho a quatro. Então, assim, quando você deixa de transbordar a falta, entendeu? Então, assim, quando você faz um furo em uma caixa d'água, vai vazar água. Então, assim, quando você transborda uma caixa d'água, também vai vazar. Só que vai transbordar. Tipo, eu vou colocar 60 litros e uma caixa d'água de 50. Pegou a ideia? Então, assim, quando eu me preocupo demais comigo, cara, existe alguma pobreza instalada aí. E quando tem pobreza, a lei da atração não vem até você. Você pode ver alguns tempos. Eu já vi muita gente quebrar, só com 25 anos. Imagina com 50. Sim. E ainda mais que as pessoas estão mais viciadas ainda em dopamina, velho, as pessoas vão quebrar cada vez mais. Imagina com 50 anos, o que eu vou escrever, o que eu vou monetizar, só eu contando história. Eu com 25 anos já vi gente quebrar pra caralho, porque vivia assim. Então, assim, os caras são 0,02 da população mundial, só que eles são donos de 55% da Terra. Pegaram a ideia? Sim. E a maioria desse 55% é filantropo. Não tô defendendo ninguém, eu acho que tem muito judeu filha da puta. Mas o estilo de vida que eles fazem é um estilo simples, que é o que eu aplico na minha vida e cada dia mais me faz transbordar. É aquilo, se eu ganhei isso, eu fechei uma renda passiva, se eu fechei... Mano, até esqueço que eu tenho. Aqui tá correndo juros, aqui tá não sei o que, é pra transbordar. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que já conta com a renda passiva que você vai fechar alguma coisa, aquilo já tá destinado, tá ligado? Já tá pré-fixado alguma dívida. Entendeu? Esses dias, a Priscila, ela me procura pra fazer investimento, caralho, 4. Só que eu falo, meu irmão, essa ideia de colocar anúncio, investimento pra molecada de 25 anos, é loucura. Porque esse dinheiro não vai render, né, Alanzinho? É verdade, mano. É isso. Não, como é que Isso que você falou que eu gostei, que é a questão do... Vamos dizer assim, é uma cultura minimalista. Cultura minimalista. O judaísmo, né? E você começa, por exemplo, comigo, eu comecei na parte financeira. Comecei cortando um monte de besteira. Só que eu tinha um conceito de minimalismo nas finanças. Depois eu passei para a parte do tipo bens. Eu não quero possuir bens, porque no final das contas são os bens que vão me possuir. Sim. Então eu quero ser uma pessoa livre. E hoje eu já tenho um conceito um pouco mais amplo, que é justamente isso que você falou, que é o minimalismo na vida, cara. Sim. Na sua vida inteira. Sim. Até aqui no grupo, que uma coisa que eu não me preocupava muito, que você falou assim, tá se preocupando muito com a estética. Com a estética eu não me preocupo tanto. Mas hoje eu me preocupo mais com a saúde. Saúde. É dever. Tipo assim, a estética ela é consequência. Uhum. E essa questão tipo, da alimentação, por exemplo, você falou do jejum. Hoje eu estou praticando o de 16 horas, 16 por 8, cara. Exatamente. Temos 3, 4 meses, a vida já... Mas cuidar da saúde Nossa. já tem uma consequência que é você obrigatoriamente cuidar da sua estética. Não é verdade? Então, olha só a parte mais legal. Eu sou o Marlon composto.
Por quê? Primeiro eu vou agregar valor, primeiro eu vou saber o network, primeiro eu vou conquistar para depois dar o checkmate. Eu faço o pastorzinho, movimento primeiro o meu peãozinho, depois meu bispo e depois minha rainha e prau. O que eu fiz? Hoje, se eu tivesse pago, eu gastaria mais ou menos R$1.000 de suplemento para cuidar da minha saúde e por consequência estética. Só que eu monetizei tudo que eu sei, o que eu aprendi também, segregadamente com cada um de vocês e com a vida, e eu ganhei isso. Sim. Por prestígio. Então, de alguma maneira, quando você enriquece, é o seguinte, hoje, se eu ficar em um... É sério, estou desafiando você. Faça essa pergunta para cada um, tá bom? Para vocês se conhecerem mesmo, pelo menos eu. Se eu ficar hoje em um deserto, onde o dinheiro, ou qualquer fonte metálica, qualquer commodity hoje, que os governos se transacionam e se comunicam para fidelizar algum tipo de pagamento, se eu ficar em um deserto, onde não tenha nenhuma validade, todo esse dinheiro ou fonte metálica, eu faço leite de pedra. Alguma coisa eu consigo monetizar, porque tá aqui o meu lastro. Mais de 1 trilhão de interconexões. Então, assim, eu faço leite de pedra. Então, você se percebe muito rico quando você faz isso, velho. É você sentar à mesa com alguém e ver uma oportunidade de negócio. Todo mundo que eu sento, mano, pode ser qualquer pessoa. O cara eu vejo uma oportunidade de negócio, mano. Obviamente, a aplicabilidade do negócio é a ação, né? Sim. Por isso que é imaginação. Você imagina ação. Mas assim, viver de fome eu não vivo. É que a história do Arnian me pegou. Mano, viver de fome faz parte, sabe por quê? Pensa no número 40, número 7, 40 dias. Sabe aquele mano lá de cima, tá ligado? Parceiro nosso, Jesus, ou como você quiser chamar, Emanuel, Mazo, como você quiser. Mano, ele ficou 40 dias em jejum. Existem indivíduos que ficam mais, 73, um cara chamado Daniel Rocha, conhecido como Alkaline Man. Aí ele fala assim, peraí, 40 dias, não, 40 dias, número 40. Peraí, não, olha só, tô falando sério. Aí, se vocês acreditam ou não, mas não do diabo per se, mas sempre aquela ligação negativa que a gente tem no nosso córtex visual. Você não vai conseguir, aquilo é desafio, aquilo é até bom. Mas aí uma vez o diabo chegou e questionou Jesus no deserto, porque ele precisava falar com o pai dele, Espírito Santo, alguma coisa, desce a realidade para nós estarmos aqui. Ele precisava e não conseguia. Estava lá no 20º dia sem comer nada, em jejum, né, parte espiritual. Aí o diabo logo questionou, peraí, se você é filho do pai, come esse pão aqui que eu deixei aqui, não vai acontecer nada com você. Sabe qual é a sabedoria que Jesus Cristo... Mano, eu choro, não vou chorar, mas sabe qual é a sabedoria que ele respondeu, o diabo? Nem só de pão vive um homem. Pegou a ideia, parça? Então, a primeira merda que vem até ti, tô falando sério, a primeira merda você pensa se vai fazer a macarronada ou não no final de semana pros seus parentes. É ou não é? Vaidade, não é fome. Olha só como nós já nascemos ricos. O nosso DNA já é tão rico que ele aguenta mais de 40 dias de pau. 40 dias você não faz uma ideia valer um dígito, 10 dígitos, 5 dígitos, 7 dígitos? Não é o suficiente? 40 dias? Dependendo da sobrecarga entrópica que você colocar no seu cérebro? Não dá? Mas eu estou me preocupando que as pessoas vão falar, peraí, eu andava de Tesla, agora eu estou de Uno. Ninguém pode me ver aqui, eu estou pegando ônibus, estou andando a pé. Antigamente fazia churrasco, eu não posso. Antigamente eu dava rolê com os caras lá na Vila Madalena, ia pra Floripa e tal. Antigamente ia pra Coco Bambu, conhece todo mundo, não dá. Meu amigo, seu corpo foi preparado para ficar 20 dias, 30, 40 dias, escassez, Mano Brown. E as pessoas não lembram disso quando eu falo. A leitura, eu falo, primeiro leia a Bíblia, depois você vai ler Tim Ferriss. Sim, é verdade. Porra! Você percebe assim, ó, se a pessoa ela não conseguir, porque é uma linha tênue, é próximo do que a pessoa encarar isso que você falou, como um pensamento de miserável, escasso, e não é, cara, porque até uma questão assim, você, por exemplo, você tem um alimento, mas você escolhe estar em jejum, não é tipo assim, não é um pensamento miserável, eu não tenho, é uma escolha sua. Fora que o jejum é uma baita de uma poupança. Você sabe que a economia que dá riqueza a uma sociedade. Sim. É o lastro, e lastro está baseado em poupança. Sim. E parece que quanto mais você, não estou falando para ter uma vida frugal, tal, não querer ter nenhum tipo de conforto, mas quanto menos você ficar escravo dos confortos, melhor você fica. Hoje, a questão de você até tem todo banho gelado. Aqui é uma palestra, de manhã o que aconteceu? Eu tenho já essa prática
prática já deve ter foram duas coisas. Uma foi algum lugar que eu vi você falando, Marco. O cara tem que acordar às 5 horas da manhã. E eu já tinha lido o livro, foi o Milagre da Manhã, tentei aplicar e não consegui. E tem uns 3 meses que a gente foi em algum café e você falou. Aí eu falei, caralho, velho, eu vou aplicar essa porra, velho. Só que eu apliquei 6. Pra mim, 6 horas é um tempo que é perfeito. E eu tô conseguindo manter. Acordo e tal, depois eu vou lá, porra, vou fazer esse cara aí também. E hoje ele acordou e postou lá, caralho, 6 horas da manhã eu tô tomando um banho frio. Mó gelado, eu falei, caralho, hoje eu não vou tomar. Sabe, o que eu pensei? Eu falei assim, porra, mas e se não tivesse energia elétrica? Eu ia ficar sem tomar banho? Entrei na água fria, cara. E foda-se, uma escolha. Porque é um controle. Não é tipo uma questão de você não tem energia, é uma escolha. Sim. E eu acabei poupando energia, fiz uma poupança financeira. Entende? Não é você, é escolha, cara. É você escolher menos pra ter mais, cara. É um negócio, é contra-intuitivo. É demais, cara. Esse negócio das 5 da manhã, velho, você é louco, mudou a vida, tipo, completamente, de verdade. Ó, eu tô no 4º dia, e eu sei que, tipo assim, o hábito começa a se adaptar depois do 22º. Nem sempre. Nem sempre, mas tipo assim, é uma base. Cara, e é muito engraçado isso, porque você falou, tipo assim, quando você falou, eu cheguei em você e eu falei assim, meu, tô desorganizado com a rotina, e eu sei que você é um cara que já veio no humanismo há muito tempo, você sabe se planejar. O que você faz? Meu, o Alan passou por escrito, assim, falou que ó, a agenda se organiza assim, 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 você coloca a tarefa de uma cor, o compromisso do outro, porque o compromisso é onde você vai estar com a sua presença, tarefa é onde você vai ter maleabilidade de horário, mas você vai ter que executar em prazo, né? Você vai priorizando, e o compromisso você vai ter que estar ali. Eu já Google a agenda, já organizei, pá, coloquei separação por cor. Aí eu já peguei e fiz o Milagre da Manhã, nem li o livro do Milagre da Manhã, mas ele falou, tipo assim, ó, 30 minutos pra isso, 30 minutos pra isso. Eu adaptei dentro da minha rotina, coloquei 30 minutos. E aí você começa a seguir, beleza. No primeiro dia, pá, você acorda às 5 horas da manhã, sou foda, tá legal, tranquilo, toma um banho gelado, porra da hora, posta aqueles status, você se sente foda. No segundo dia, 5 horas da manhã, moleza, você acorda e tal, pá, vai treinar e tal. No terceiro dia, aí você já começa. Por quê? Porque você já está acumulando com cansaço físico de uma rotina nova. Você não tinha essa rotina. Então você já treinou 7 horas da manhã. Você acordou assim, um dia, 2 dias. No terceiro dia, seu corpo já começa, tipo assim, sua mente acorda, mas seu corpo já está começando a ficar podre. Aí você já, tipo, ela começa a te dar desculpa pra você não levantar. Porque, porra, não, mano, tá tudo dolorido, porra. Aí você já levanta no terceiro dia. No 4º dia, irmão, tocou o despertador às 5 horas da manhã, velho, treinei perna, costa, peito, bíceps, já tinha tudo, o ABC que eu tô treinando. Tocou o despertador às 5 da manhã e fiquei assim, ó, porque eu sabia que se eu não levantasse, já ia haver desculpa. Eu peguei e já levantei na hora. Pá, mano, aquela dor no cara, estiquei, pá, fui pro banheiro. Aí, olhei o celular assim, 17 graus. Já veio outra desculpa. Dá um frio do caralho. Nossa, vai tomar banho gelado, não sei o quê. Eu falei, meu, é assim, a disciplina, se você quebra um dia, não importa se você vai voltar no outro. Mano, você quebrou, velho. Você já não é mais um compromisso com você. Compromisso. E tipo, eu queria falar isso, tá? Você não tem que provar pra porra nenhuma, pra ninguém. É seu. Mas tipo, acordar às 5 horas da manhã, ninguém tá nem aí se você vai acordar, ninguém se importa com você. Foda-se, é verdade. Mas é você que tem que se importar com você. E aí, tipo assim, é um desafio besta, mas tu começa a ver que se eu perco pra mim mesmo na hora de tomar banho, dando a desculpa que tá 17 graus, num dia que tiver 19, eu vou perder também, porque tá frio. Isso aí da rotina é aquela coisa, não é pra gente se tornar um escravo da nossa rotina ali. É um negócio, tipo assim, você vai ter uma prática que você vai crescer com isso. Rotina libertadora, os caras não entendem isso. Não, então assim, tem gente que fala, pô, mas você vai virar um escravo dessa rotina? Não, eu não encaro assim. Eu encaro que é um processo, que eu saio da minha zona de conforto e um processo de crescimento. Entende? Puta, foi essa frase. É um processo natural. Você precisa. Não, é sério, porra. Sabe? Não, eu fico. Por favor, mas tem uma coisa. Só uma observação. O Colasso ele falou um negócio que é muito louco. Que é a questão, tipo assim, ó. Deu 5 horas da manhã o horário, eu estipulei às 6. Então, cara, eu coloco meu celular pra despertar. Tocou uma vez, eu levanto.
Por quê? Não tem coisa mais, tipo, insana do que... É um negócio insano, é de louco. É você colocar modo soneca. Não, cara. Porque, cara... Pode entrar. Não pode deixar o celular próximo à molecada aí. Não. É o que eu falei, não importa se Deus pra você é Mazda, Buda ou qualquer ente que você acredite. Se colocou na sua imaginação, falta ação. E o problema é que o propósito é um chamado também. Cada um tem um propósito. Se eu te chamar, o que você faz? Por consideração, você vem até mim. Mas olha só, hoje a incapacidade do ser humano. Quer ver? Gustavo, vou provar pra vocês. Vou falar uma coisa pro Gustavo agora. Você viu? Não fala pra ele, não fala pra ele. Não, vai pegando, pega esse insight. Não fala pra ele. Você ouviu o que ele falou? Não. Todas as vezes que ele falou. Todas as vezes. Você ouviu? Você ouviu? Ô Gustaveira, você ouviu? Sabe por quê? A oportunidade não vai esperar você, você precisa vir até ela, bro. Eu tô vendo. O que eu falei? Eu não vou atrás, Deus. Porra, vai se fuder também. O que eu falei? Ele é magro. Eu sou magro. Tá, mas você se concentrou antes em todos os indivíduos para ver se eles escutaram por você. Então olha só, primeiro você está transferindo a oportunidade que o chamado, através de um insight, mostrou que você é o cara, mas você está procurando alternativas, você está procurando aqui pessoas para pegar a sua empreitada. Hoje se você demorar... Exatamente. Então o propósito é você escutar e ir atrás, mano. Peraí, quem que falou? Foi o universo? Vai. Entendeu? Não fica esperando não, porque senão outro indivíduo vai. Eu tô falando, Sério, mano. Tá vendo? Não, o insight da porra isso daí, velho. Mas eles abrem as oportunidades, principalmente, eu até falei pro Paulo, meu, que sabadão, não sei se vocês chegaram a ver, me seguem no Instagram, eu postei. Pleno sábado eu tava trabalhando. Aí eu coloquei lá, caramba, mas poxa, pleno sábado. Aí eu coloquei a observação embaixo, poxa, pleno sábado, mas depois eu tenho um dia inteiro pra mim e eu tenho um dia da semana pra poder curtir, ficar de boa na minha. Até coloquei aqui, ó. É o trabalho que você gosta. Exatamente. Pô, eu não coloquei Cara, não tá só eu coloquei aqui, mas eu coloquei lá, eu coloquei atendimento, tal. E tipo assim, eu tô trabalhando com o que eu gosto, com o que eu amo, e eu tenho tempo pra fazer isso. Mano, é uma coisa que eu vi, onde foi que eu vi essa plaquinha, tá escrito assim, se você, tipo, amar com o que você trabalha, você não vai trabalhar mais. Tipo, Trabalhe com o que gosta e você não precisa mais trabalhar nem Trabalha que ame e nunca terá obrigado, velho. Mano, exatamente isso, velho. E tipo assim, imagina você tá trabalhando com o que você ama e agora você tem, tipo assim, mano, você tem uma liberdade enorme, você tem um mundo pra ter a sua liberdade e você pode trabalhar o horário que você quiser, velho. O horário que você quiser, você faz o seu horário agora. Mano, isso é gratificante, velho. Você é show de bola, deixa eu fazer também um comentário sobre isso. Eu até comentei com ele, tava falando pra Graça também esses dias. Porque o que acontece, meu? Trabalhar em frente ao computador, quando a gente trabalha muitas horas, é cansativo. Principalmente no começo, quando você tá ali, meu, ainda achando os caminhos e tal, você ainda não sabe, você tem que ir lá fazer. Por exemplo, vamos supor, eu não posso pagar um cara que edita, mano, eu tenho que ir lá e eu tenho que editar. Eu tenho que fazer tudo, então eu tenho que aprender coisa por coisa. E aí, mano, eu tava ali, cansado, já falando, mano, parar minha mente, aquelas coisas, né, da mente. Aí eu lembrei de uma frase que me fala, cara, faça do seu trabalho a sua diversão. Cara, eu peguei, comecei a mandar isso pra minha mente, cara, meu trabalho é minha diversão. O que eu tô falando? O meu trabalho é minha diversão. Eu falei pra ela, tá louco, eu amo fazer isso, cara, olha aqui, ó, vou editar isso aqui, ó, olha que da hora. Ah, meu, comecei a mandar esse sinal aqui. Daqui a pouco eu tava de boa, entendeu? Passou o cansaço e eu fiquei ali produzindo. Você entendeu? Aquilo que quis me parar foi a minha mente. Se eu falasse, puta, que nem várias vezes me parou, porque, mano, às vezes a gente não pega isso. A mente era assim, ó. Ela pega a gente e se a gente deixar ela levar a gente vai seguir o que ela manda. Porque a gente não teve domínio próprio de pegar o que a mente tá querendo falar com a gente. Mano, o que você tá falando? Sai daí, velho. Não é você. Eu gosto de Você tem que parar, sai na frente. Já passa assim, já sai na frente. E aí, a questão da ira que vocês estão falando. E aí, uma coisa que eu sou muito ligado é música, cara. Então, por exemplo, Mas você ligou o Calypso? Não. Relaxa, Pablo Vittar.
dois sentimentos que são muito fortes. Qual que é? O amor e o ódio. Sim. Eu acho que a ira tem muito a ver com o ódio. Só que o ódio, ele pode ser pro lado bom. Mas eu parei pra pensar, esse dia eu tava ouvindo o Eminem, porque eu gosto... Mano, eu acho o Eminem foda. É um cara que me deixa revitalizado. Pá, caramba, mano, eu ouço ele, eu mando todo mundo tomar naquele lugar, falar, mano, que se for do mundo. E eu sou foda. E tipo assim, é uma coisa que me deixa, mano, animado, sabe? Ela vê, eu fico cantando, eu fico louco. Eu tô feliz porque depois de tudo isso vocês estão juntos ainda. E assim... Só que assim, eu também sou um cara religioso, eu acredito em Deus, tá? Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto, assim, seguir os princípios cristãos e eu sempre bate os conceitos às vezes que eu aprendo sobre negócio, sobre vida com a Bíblia. Eu falo, mano, mas isso aqui, pá, será que Deus aceita? Será que não? Fica essa coisa também. Só que aí que tá, religião, mano, você tem que tirar a religião, eliminar. Eu penso, poxa, mas Deus também odeia. Deus diz que odeia o pecado. Então se Deus odeia, eu também posso odiar a minha preguiça. Boa. E se eu odiar a minha preguiça, o que eu odeio, porque, meu, eu amo ser preguiçoso, cara, é muito bom. Você ficar lá sentado de boa, fazendo nada, você ficar só... Mas e aí? Então, só que aí tem que ser regrado, tem que ser tudo com equilíbrio, né? Se eu, por exemplo, puta, mano, agora eu vou ficar de boa, é que nem aquela questão, meu, programar o seu dia, meu dia vai ser isso, que é o que eu tô lutando pra fazer, uma rotina, sabe, semanal, diária ali, pra também ter meu tempo de falar, mano, agora eu não vou fazer nada, agora eu vou ouvir música, vou ficar loucão, vou dar meus gritos, entendeu? E me revitalizar ali, porque é o que vocês falaram, meu, a ira contra nós mesmos, contra o que a gente tá fazendo de errado, puta, mano, o resultado que eu quero, que eu tô buscando, não é assim que eu vou conseguir. Então, mano, vai tomar no meu cu, deixa eu... Mano, eu não tô fazendo coisa correta. Você se irá contra você mesmo. E quando eu ouço Eminem, mano, cada música que eu ouço, mano, e aí eu às vezes eu não entendo alguma coisa, alguma palavra, eu busco a tradução e falo, mano, puta caralho, ele fala isso nessa música. Você tá louco, essa música é louca, deixa eu ver o que ele falou aqui mesmo. Aí eu vou lá e leio, mano, vai tomar no cu. Sempre quando eu leio, aí eu lembro daquilo que ele fala na música e eu já, mano, é assim mesmo. Mas colocando a playlist do Eminem aqui pra colocar, mano. Mas tem que ser Então, não só ele, tô dando um exemplo, mas os caras foda que eu sinto que ele tem muito ódio assim na música dele, mas é coisa que te exalta, sabe? O Daniel já pensou já no relato dele, como que foi importante o grupo, né? A importância desse convívio aqui. O Rafael também já contou um pouco. Qual que é a importância? O que mudou nessa sua rotina desse Mastermind? No Mastermind, cara, assim, mudou porque, meu, você tá com pessoas que querem melhorar. Então, assim, melhorar o quê? Em sentido de produtividade, vida. Por exemplo, eu seria nisso aí, rotina, aprender, não em si como ganhar dinheiro, porque isso aí, eu acho que a gente já está predispostos a aprender como ganhar dinheiro, mas sim a desafiar você mesmo, a pegar, levantar da cadeira e fazer alguma coisa diferente, ou tentar fazer, que nem aqui, ó, meu, a ideia que ele compartilhou da ira. Cara, pra mim isso foi tremendo, sabe? Eu falei, só reforçou o que eu penso, o que eu sei que é certo, só que às vezes a gente sabe que é certo e a gente só fica pra gente, se ninguém falou isso pra gente, o ciclo, o ambiente que a gente vive também não transmite isso, a gente fala, mano, será que a nossa mente deixa de acreditar no que a gente acha que é certo e às vezes a gente não segue o caminho que é para ser seguido. Então acho que é o ambiente, né? Aquela soma dos 5, né? Você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Então, eu acho que o Mastermind, ele é isso, cara. É você buscar estar envolvido com pessoas, né? O ciclo de amizade de pessoas que também têm o mesmo alvo que você. Não o mesmo propósito, porque cada um nasceu para alguma coisa, né? Mas sim, propósito de quê? De ser sucedido no seu propósito, que é o quê? Meu, você nunca vai alcançar seu propósito com preguiça, com tudo isso que nos impede, né? É a gente vencer a nós mesmos, entendeu? Então, essa é a importância pra mim do Mastermind, isso que mudou. Por isso que quando, eu acabei faltando a última live lá, porque eu tava trabalhando, mano, ali que eu até esqueci, aí passou, eu falei, puta, mano, esqueci da live, mano. Aí eu fiquei puto comigo, porque era a última, né? Aí eu falei, puta, né? Falei pra ela, fiquei bem ferrado assim, mas
Mas da hora, eu gostei muito de estar aqui. E essa é a importância, cara. Isso aí. Eu não quero que acabe esse Mastermind, velho. Se acabar, eu sei onde o Paulo Vamos continuar essa bagaça. A cara dele para agradecer esse aí. E aí? E aí, tudo bem? E aí, tudo certo? Não, você participou de uma só, né, se não me engano, né? Mas foi o que a gente conversou ali, toda essa rotina. Não sei se você acompanha do grupo também. Tá sendo importante pra você? Tem bastante conflito, principalmente de pensamento, de algumas coisas que eu discordo, como algumas coisas eu concordo. Então, mas eu não entro em conflito entre comigo mesmo. Né? Sim. Até comento algumas coisas com o Fernando, mas sendo bacana, cara. Eu leio, por mais que eu não acompanhe, eu leio bastante o que vocês falam. Algumas coisas, de fato, aquilo que fala, é uma briga diária comigo mesmo, porque eu sou muito proativo, cara. 4h20 da manhã eu tô acordado. 6 horas tem que dar aula, tenho aula 6, 7 e depois meu dia só vai parar 10 horas da noite. Ele que me acompanha todos os dias, ele sabe que eu mal chego na barbearia e já tô saindo. Então assim, é coisa que eu não fico muito nesse fato de que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu vou e faço, entendeu? Eu programo, eu sei o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu já tenho tudo. No cronograma todinho. Às vezes quando minha mulher pega e fala, você precisa fazer isso, aí entra aquele conflito de Tem que quebrar o programa inteiro. Mas eu não vou falar pra minha mulher, pô, você tem que avisar antes. Ela fala, pô, até quando você vai viver com um cara que fica se programando toda hora? Entendeu? Sim. Então às vezes esse fato de você se programar demais, cara, às vezes te atrapalha essa vida amorosa, o seu trabalho, o fato de você ter tempo pra nada, simplesmente fazer, eu vou lá, eu faço e programa. Então eu tento ser o mais Equilibrado, né? mais equilibrado. Você tá com filha pequena agora também? Oi? Você tá com filha pequena agora? Tô, também. meu. Fiz um mês. Mais um desafio, hein? Também, cara. Então às vezes eu falo até pra eles lá na barbearia, eu chego 9 e pouco, e que é um novo projeto que eu tô agora, de academia de goleiro, então eu já saio, já chego na barbearia às vezes quase 10 horas, fico um pouco lá, faço o que tem que fazer, vou pra casa, arrumo a casa, entendeu? Não faço almoço nem janto, que eu não sei fazer. Só que aí eu arrumo a casa, eu faço o que tem que fazer, eu beijo pra minha filha e já, treino à tarde. Volto pra barbearia pra fechar, tal, e é uma noite. Então assim, é coisa que pra mim é muito corrido. Sobre a máscara, pra mim tá sendo tipo assim, eu leio, né, e é o conflito, né, mas é um conflito saudável. Sim. Aquele conflito você fala, puta, né, por que eu pensei nisso? Ou por que eu não estava pensando nisso? Não estava pensando nisso por causa disso. Só que também eu evito também de ficar muito em conflito com o que diz aqui, senão fico louco. É muita informação. É porque ele tipo tá nessa correria e ele vê a liberdade. É tipo uma parada mais ou menos. Não, eu sou um cara, eu sou um cara que se eu quiser ficar um mês, você fica, tipo, vou pra Escócia, mano. Foda-se, eu vou lá pra Escócia. Você tá entendendo? Eu tenho uma. Mas é que você é tão responsável com as Meu, coisas. é uma você coisa fica tipo que- assim, eu vou deixar de fazer isso, eu não quero deixar de fazer Eu isso. me sinto, se eu não faço, eu me sinto um bosta. Ah, entendi. Sim. Você entendeu? Tipo, às vezes eles sabem, né? Às vezes eles chegavam lá na barbearia, a barbearia tava limpa, tava tudo, né? Hoje, com esse trampo e tal, às vezes eles têm que fazer, entendeu? E eu fico, tipo, às vezes eu chego, uma varrida, passo um pano, fazer uma coisa, mas é uma coisa que eu sinto ainda hoje. Eu sinto muito, assim, de não fazer. Entendeu? Então, assim, às vezes as informações vêm e eu vou analisar, porque a gente é uma esponja, né, cara? Então a gente tem que estar sempre cheio, senão a gente vai começar a pegar coisas que não valem, né? E como dizem também, eu sou um cara muito cristão, não sou religioso, sou um cara cristão. Eu odeio religião, de verdade, eu sou aberto. Eu odeio religião, faço parte da Igreja Católica do Encontro de Jovens, tá? Mas eu odeio religião, nada contra quem é, eu sou cristão. Entendeu? Legal. Então eu sigo a Bíblia, seja qual for, pra mim tá todo mundo, é isso aí, é o propósito e vamos que vamos, entende? Então eu acho que a religião ela aprisiona, a religião ela prende a pessoa, ela te coloca algemas e te deixa lá. Entendeu? É isso que você vai fazer por mim e acabou. Entendeu? Então você não acaba fazendo pros outros, você acaba fazendo pra igreja. Então pra mim os projetos sociais, eu faço a Brigada do Bem, faço projetos sociais de Natal, Páscoa, tudo
Brigada do Bem não tem nada a ver com religião, eu já faço no Centro Espírita, já faço outros trabalhos, às vezes aos sábados, entende? Então, assim, é uma coisa que nesse quesito, graças a Deus, eu tô de boa, cara, porque de 10, 7, 8 que eu falo, então... Não, porque isso, porque aqui não é religião, aí você chama para fazer um trabalho social que seja para uma outra instituição, para uma outra religião, já é uma ofensa. Não pode, né, fazer. Eu faço parte da igreja, eu sou líder de ministério de louvor da igreja, mas tipo assim, eu não sou aquele crente que é cego. É igual você falou, que se entrega totalmente. Eu acho que, assim, minha visão, mesmo sendo evangélico, eu vejo que a Bíblia é algo que vai te ensinar a ser uma boa pessoa na Terra. Não que você tem que deixar de fazer as coisas, entendeu? Tipo assim, antes de entrar na igreja, eu não bebia, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga. E tipo assim, isso já veio da minha família. A minha família não é evangélica, entendeu? Então, depois que eu entrei na igreja, que essa parada, tipo assim, de ensinamentos e tudo mais, me ajudou... Aí você começou a usar droga. Me ajudou a ser uma pessoa, continuar sendo a pessoa boa que eu sou. Então, tipo, você é católico, você falou que pratica, no caso, né? Não que você é católico. Ele tá dentro da ação social, né? Isso. Ele acha que dá Foi o verbo também da minha mãe. Mas eu acho mais bonito da forma que você é do que eu somente estar na igreja vendo a minha religião. Você consegue enxergar outras religiões, mas assim, você pratica o bem. Você ajuda, tá ligado? Tanto que aqui eu tenho uma tatuagem que diz assim, a gente precisa de gente pra ser gente. Exatamente. Certo? Então assim, é uma coisa que eu levo muito a sério isso, cara. Que é uma parada que eu gosto, tatuagem. Mas eu, tipo assim, eu só não faço porque hoje, como um exemplo, não é porque o caso ele tem posição, mas eu não faço porque eu não quero magoar as pessoas. Mas eu me sentiria extremamente bem. Desde sempre, minha mãe sempre deixou fazer, tipo, piercing, essas paradas. Mano, era pra ter os 2 braços fechados de tatuagem. Mas, tipo assim, com medo de magoar, tipo, por exemplo, você não gosta de tatuagem, não vou fazer pra não te magoar. Minha esposa não gosta. Cara, é por ela. Porque se não fosse ela, eu já tinha feito. Então, assim, eu falo pra você, te admiro da forma que você é, não te conheço, mas, já ganhou meu respeito, de verdade. Porque é uma pessoa que, assim, não pratica ali a religião de cara, mas, mano, tem um coração bom e ajuda o próximo, velho. A Bíblia basicamente é isso. Pra mim, exatamente. Pra mim, eu vejo isso. Ela vai te ajudar a você se tornar uma pessoa boa. Não é você chegar e falar, você vai pro inferno porque você tem tatuagem. Cara, eu não sou desse tipo de pessoa. Você vai pro inferno porque você deve. Irmão, você faz o que você quiser da sua vida. Só aproveitando o link de vocês, eu sou religioso também, assim como o Rafa, mas eu admiro demais pessoas igual você, igual o Paulo, pessoas que ajudam o próximo. E eu entendo que, assim, 90% da Bíblia se resume a isso: é meu Deus e é meu próximo. Assim como você vive para você mesmo. É isso. Isso que resume a religião. Isso que deveria reger todas as religiões. Nós devemos ajudar o próximo, assim como nós estamos aqui hoje. Na verdade, isso poderia ser enquadrado num culto. Muito bem. Agregar valor. A religião que nasce com um cara corrupto chamado Imperador Constantino. Então assim, velho, é o que ele falou, tá bom, Tiago 27, firmeza, cuidar o quê? Ser patriarca, cuidar de órfãos e viúvas. Pronto, por quê? Falta do patriarca. Ele tá fazendo o trampo dele. Exatamente. Odeio religião, velho. A religião tira a produtividade do mastermind. Mas por que a gente usa agora os princípios absolutos que estão anexados no manual de conduta escrito 5.000 anos atrás, se forem bem interpretados com uma interpretação teológica, flui. É o que o Caio Você faz. pode ver que a maioria das coisas que nós falamos aqui hoje foi de religião. O exemplo maior que nós usamos aqui, Jesus Cristo. Tem alguém que seja o exemplo maior aqui? Desculpa, não precisa ser religioso, mas tem alguém que seja mais simples e que abria a boca e fazia os outros calarem? Era ele. Era tipo uma pergunta, ele calava multidões. Era assim, né? Eu era uma pessoa totalmente fechada. Primeiro por ser gago. Eu era muito gago. Depois que eu fiz um curso de oratório, melhorou muita coisa, né? Na faculdade eu tive que me apresentar um trabalho praticamente sozinho, depois de 6 pessoas ter que me largar no trabalho porque achou que o meu pensamento era um pensamento de bosta. Então, beleza, né? Fui o único. Tirei 10. Enfim.
O fato de você ajudar os outros, eu acredito que você atrai coisas boas, você atrai espíritos bons. Sim, perfeito. E a gratidão que a gente fala tanto, né? Então, se você pratica isso, então hoje, eu até escutei ontem, né, minha mãe falou assim, eu acho que a gente deveria voltar a ser um pouco mais do que a gente é. Porque depois que a filha nasceu, os projetos estão começando a se realizar, os meus, né? Eu falei pra ela, os meus estão começando a se realizar, o seu é que ela é CLT, cara. Então, assim, ela é um negócio que... Puta que pariu, todo mundo fala de CLT, tipo assim, Não, é o que eu falo pelo seguinte, cara, eu não tenho uma carteira assinada. Eu tenho uma carteira assinada. Tenho de futebol. Se eu olhar na carteira de futebol, tem um monte lá, mas eu não tenho uma carteira assinada. Você tá entendendo? Então, assim, eu falei pra ela, você tá com um cara que tá num mundo que desde os 13 anos de idade nunca... Porra, essa pergunta você é independente, no caso, você sempre foi responsável por você mesmo. Com 13 anos, eu jogava no Corinthians, mas ao sábado vendia pipoca, cara. Falei pra ela, eu não sei te dizer, mano, tipo, o que é... Ela falou, você deveria entrar numa empresa pra saber o que é chefe. Eu falei, aí que tá. Não quero, né? Eu não quero, eu falei, sabe por quê? Porque o mundo tá cheio de chefe. O mundo precisa de líderes. Mas o problema é que o seu sogro instalou isso na cabeça da sua esposa. Tem uma frase, mano, desse negócio da CLT, cara, que é tipo assim, se você não construir os seus objetivos, alguém vai te contratar pra construir os deles. Exatamente. Então eu acho que é desnecessário, cara, você mete as caras aqui no seu objetivo. Você é uma pessoa tão inteligente, me dá raiva. Era do quê? Foi que você ainda não tem o seu... Sabe, você não está nas suas caminhadas, você está na caminhada dos outros. Você tá trilhando, você está simplesmente pondo ferro pro trem dos outros andar. Vai embora, tá? É verdade, mano. Mas entendeu? É verdade mesmo. E eu comentei falei ontem com a minha mulher, falei assim, na nossa família está faltando líder, sabe? Falta líder em família, falta líder em tudo, no trabalho, falta líder no Brasil, cara. Sabe? Falta líder no mundo, velho. Tem muito chefe, muito cacique para pouco índio. E, então, assim, é o que eu falo, se cada um fizer um pouco todos os dias, velho, você tá entendendo? Se cada um fizer um pouco todos os dias, porque não é só pra mim, cara, eu acredito que aquilo que você falou sobre a parte da Bíblia que ela diz que é justamente pra você, cara, quem pôs valor no ouro foi a gente mesmo, mano. Exatamente. A gente pôs valor no ouro, entendeu? A gente que vem com o trabalho, mano, tá entendendo? Só que a gente tem que andar conforme a banda toca, certo? Só que, se você postar um negócio aqui, tipo assim, a gente faz uma reunião aqui, depois faz uma reunião vamos dizer, com os chefes de grandes empresas, eles vão falar que a gente é louco. Porque foge do sistema. É verdade. Porque eles vão falar, mano, até porque, desde pequeno, a gente vai garimpando do tipo, você precisa ter um curso de informática, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você tá entendendo? Por que os grandes não querem que a gente seja instruído? Se a gente tira eles do poder, a gente derruba eles, e seja quem for. Verdade. Você tá entendendo? Então, assim, eu vou fazendo o meu, mas trazendo pessoas comigo. Vem, vamos comigo. A hamburgada, levei o Fernando, a primeira vez que ele foi lá, ele falou, cara, que porra, velho, é esse aqui. Sabe? Foi perto de Natal? Você foi a primeira vez? Foi a primeira vez de Natal, ele falou, mano, você é louco, o que é isso aqui, cara? Eu falei, pois é, se você encontrar, faça o que você tem que fazer, encontrar uma criança, mano, manda ver, é isso, não tem, é isso que você tem que fazer, mano, vai e faz, mano, acabou, é uma criança. Essa chamada que eu falei pra ele, vai e faz. E sobre a Bíblia, voltando que cara, é muito louco, mano, porque eu levo isso muito a sério também. Eu acredito muito que a Bíblia, ela tem uns negócios que você fala, mano. Esses dias eu estava me questionando quem que era a tesoureira de Jesus, velho. Era Judas, mano. E justamente quem traiu Jesus. Porra, mas ninguém me falou isso, velho. Todo mundo olhou assim, mano, tesoureiro de Jesus. E, mano, Jesus tinha um tesoureiro. Então, quer dizer, tinha dinheiro rolando na parada. E tinha mesmo, era real, cara. Jesus recebia moedas. E quem era Jesus? Por que Judas, mano? Porque hoje ele mostra pra gente que a gente não deve destinar o nosso maior valor pra ninguém, cara. Ele destinou pra Judas pra justamente mostrar pra gente hoje de que esse é o seu império, mas esse é seu, cara, não destina a ninguém. Verdade. Porque quem eu destinava, que era o meu tesoureiro, me traiu, velho. Você tá entendendo? Se você puder deixar isso na mão de alguém vai ver o poder e vai trair você também. Porra, palma também. Um áudio
que eu mandei pra vocês um tempo atrás, de que, porra, a confiança, cara, eu confio demais, mano. Eu confio. Nos meus colaboradores eu confio. Bom, eles são meus colaboradores, eles sabem. Mano, deixa eu lá e eu confio e vou, mano. Esse dia até fiquei bravo com ele, mas com algumas coisas que vinha acontecendo de dar confiança demais. Você entendeu? Então, mano, a Bíblia ela é real, ela tá aí, e justamente isso, cara. Ela vai te editar o começo, o meio, e ela pode ter certeza que ela vai te dar o fim. Mas eu posso te dizer qual é o fim. Qual que é o seu fim? É só você me dizer quem você é hoje, cara. Eu vou dizer qual vai ser seu fim. É simples. E a Bíblia te mostra isso. E falando em exemplos, nós falamos aqui de Jesus, eu mencionei um pouquinho de Sócrates também, que eram pessoas que eram aulas vivas, eram um testemunho assim vivo. Eles, por exemplo, eles não mudavam. Eu não quero fazer você a deixar de ser CLT agora, eu não quero fazer você forçar isso. Pela minha vida, eu vou seduzir você indiretamente a ter essa vida. E um cara assim que eu considero assim que fez isso, pelo menos isso na minha vida, é o Paulo. O Paulo é uma aula viva, mano. Quem vê o Instagram desse cara, quem tem o prazer de conviver com ele, vê que ele inspira a vida de outras pessoas, ele inspirou a minha. Eu saí do CLT, virar um empresário também. Muitos de vocês aqui também chegaram pelo Paulo ou indiretamente pelo Paulo. Então o Paulo é uma pessoa que Paulo é Jesus inspira. Olha, meu sem Paulo. Eu tô pergunta. Eu acho que essa pergunta foi respondida já. Eu acho que foi respondida. Mas eu tava com uma pergunta pra fazer desde o começo. Pra vocês, o emprego é a saída mais fácil ou é a saída que foi ensinada? Oi? Tipo assim, o emprego. A pergunta que eu queria fazer. E, tipo assim, acho que já todo mundo já respondeu essa pergunta. Mas eu vejo assim um emprego com uma saída mais fácil. O que vocês acham sobre isso? Como assim? É a saída mais fácil. É a saída mais fácil. Porque é o garantido do mês, entendeu? Então você não tem que lutar pra ir atrás da caça. Você não tem que matar um leão por dia. Eu sei. Olha, eu sou CLT hoje, eu posso falar. Eu fazendo o meu melhor, eu negociando lá pela Multilaser 5 milhões por mês e eu negociando eu vou ganhar meu salário no final do mês do mesmo jeito, no mesmo formato. Só que se eu estivesse na rua, correndo atrás do meu, eu negociasse 5 milhões, seriam 5 milhões para mim. Então seria diferente. Tanto que eu aprendi muito aqui hoje com vocês. Eu estou no processo de sair, eu estou na retomada, fiz meus planos, tudo certo, no final do ano eu estou saindo, isso não muda. Independente do que tenha acontecido. Que a gente vai te buscar, amigão. Protesto dia 31 de dezembro. Você vai estar porta do seu emprego. Você vai estar porta. Já falou. Mas só para finalizar. Mas é isso, eu senti um pouco da dor de cada um aqui. Cada um tem um pouco. Eu sei que, gente, não tem como falar que quem trabalha na rua todos os dias, quem é empresário, não vai ter problema. Vai ter problema sim. Vai ter dias que vocês vão olhar assim e vai falar, porra, minha conta não tá na hora. Empreendedorismo é resolver problema, é isso que eu ia falar. Solução fácil, eu sei que é ficar na CLT. Mas eu tô em busca disso, eu tô no processo e eu já coloquei minhas metas, meu objetivo final vai ser isso também. Vai ser estar junto com vocês e a gente vai conseguir, prosperar todos os juntos aqui. Esse é o propósito final do Mastermind, que eu espero que seja e que isso perdure por muitos, muitos anos. Isso aí. E você, Fernando? Como que foi o Mastermind aí na sua vida? Eu sei que você tá no comecinho aí, tá conhecendo a gente, mas o que você pode contar pra gente? Eu não sou de muitas palavras, né? Eu gosto de ver o que cada um tem pra falar, a experiência de cada um, até porque muita gente aqui já viveu bastante coisa, né? E gosto muito de ver o tipo de cada um, até às vezes uma ideia talvez não batendo com a outra, mas no final as ideias são tudo por numa diretriz, né, que todo mundo tem consigo mesmo. Acho legal também vocês comentando das ideias do que vocês já... Tanto, eu sou um cara que não tem religião, mas também assim, quer dizer, não tenho religião, mas sou cristão também, faço parte também do encontro de jovens e tal, mas vejo desde muito tempo já, eu penso nessa questão de Bíblia. Há um tempo atrás eu nunca peguei para ler ela inteira,
mas de vez em quando eu passava por pequenos pensamentos assim que me deixava triste, eu gostava de abrir ela num sorteado assim. Era o que eu fazia, mas eu sempre, às vezes, caía do que estava acontecendo comigo, ser a página lá, ou a palavra. Enfim, eu gosto muito de ver cada um contando um pouco da resenha dos livros que cada um já leram, né, que já mudaram a mente, aos poucos, né, porque se vocês falando isso pra mim, aparece uma luzinha, dá tudo pra mim, dá uma seguir em frente. Eu sei que se eu lesse também, eu acho que pode me ajudar muito mais, né? Tem muita coisa que vocês falaram aí em questão de acho que sou um cara um pouco regrado assim com as minhas coisas. Tudo que eu tenho pra me fazer também eu faço. Não sou um cara preguiçoso, nunca fui. Não cumpro com as minhas obrigações, sempre fui assim. Mas é isso, meu. Acho que tem muita coisa pra melhorar e tô gostando de conhecer cada experiência de cada um. Legal. Que ouvir também é uma grande virtude, né? De aprender, o ato de você absorve aqui com o Marlon, professor, que também dando aula pra gente, Paulo, todos esses caras aqui. Só uma vez aqui sobre o que você falou, na parte da Bíblia que você abrir, eu só vou te pedir um cuidado básico. Porque depende de como foi seu dia, cara, você vai entender aquela passagem de certo modo, que não vai te agradar tanto. Então, cara, antes, peça discernimento, para que não faça com que o seu dia atrapalhe aquela leitura, porque às vezes você tá pé da vida e você vai ler uma passagem que justamente é uma passagem simples, velho. Você vai olhar tipo, mano, mentira, ele tá falando. Quer dizer Nada com nada que às vezes tá ali, velho. Que seja uma palavra, uma frase no meio de multidões, velho. Tá ali. Só que você tá numa situação que às vezes te impede de você entender ou enxergar o que é real para você ali. E isso não é só na Bíblia, isso é pra vida, mano. Às vezes passa várias coisas na gente, vai passando, que às vezes o nosso estado emocional diz como é que vai ser o nosso dia, mano. Às vezes a gente já acorda, porra, mano. Né? Horrível. Meu, às vezes passa a oportunidade, passa palavras, passa gente, às vezes um aperto de mão, às vezes, porra, o aperto de mão foi sincero, fala, puta, aperto de mão bosta. Então assim, só cuidado, mas não só com a Bíblia, eu acho que tudo. Tá tudo. Engraçado, ele quebrando um paradigma, ensinando o que um religioso não ensina. Verdade. É isso aí. Augusto Cury fala muito disso, né? Ele era ateu, né? Ele fez tudo falando sobre Jesus. E o Paulo foi o cara que eu já queria ler, mas ele já tinha lido e ele me falou um pouco, me deu um insight assim de ler. Cara, falando tipo da vida de Jesus, sem você colocar nada de religião, só simplicidade. Cara, como fica bonito, como fica legal. Você vê que tipo assim, uma pessoa que falava pouco, mas o que ele falava atingia a alma das pessoas, né? Fazia com que as pessoas se calassem e pensassem realmente se o erro era da outra, você tinha que tacar pedra no outro, ou você tinha que olhar para dentro de você. Que é o que a gente deveria fazer. Uma aula de persuasão, uma aula de... Por exemplo, uma comparação que fizeram também, por exemplo, isso aqui é uma garrafa. E Jesus era assim, quando ele estava no julgamento dele, acusaram ele de manipulação, de tentar fazer insurreição, alguma coisa assim. E, tipo assim, uma comparação que fizeram, isso aqui é uma garrafa. Isso aqui precisa de um advogado para provar que não é uma garrafa. Então, a verdade, ela não precisa ser defendida. A mentira, sim, precisa ser defendida. Então, Jesus era a verdade. É uma... As pessoas tentam defender Jesus, mas ninguém precisa defender Jesus. É uma coisa muito louca. Cara, eu sigo muito o Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem. Pablo Marçal. Mano, esse cara, eu tenho uns, juro pra você, eu acho que deve ter uns 6 cursos desse cara. E eu sigo ele, eu conheço ele, ele é ferrado e eu eu vi um vídeo dele uns tempo atrás que ele, dos porquê, né? Jesus, ele respondia com resposta. Você fez perguntas? E o legal, não fiz isso daí não. Que o dele, quando ele fez isso, se não me engano, foi em Alphaville, não deu pra mim. Do curso deles, tá falando disso. Identidade e propósito. Não, ele fez em Alphaville e não deu pra mim. E ele fala, aí eu vi e tal. Aí eu falei, caramba, mano. Vi de novo. Não, calma, vi de novo. Eu acho que eu vi umas 4, 5 vezes o vídeo. E cheguei numa conclusão de que, num outro vídeo dele, ele dizia, Jesus passou a vida toda dele perguntando, respondendo com perguntas.
Ele falou assim, o que os pais estão fazendo com seus filhos hoje? Ele falou assim, faça isso com seus filhos. Questiona ele. Você vai criar um verdadeiro líder, né? Aí eu fui, né? Tava comentando, cara, e comentei com o meu sogro isso. Ele olhou assim e falou assim, pô, mas você acha que uma criança... eu acho. Mano, se minha filha é desse jeito. Aí ele falou, mas você já tá decidido? Eu falei, já. Eu tô decidido, cara. Tem que ser, porque eu passei a minha vida toda, cara, lendo Bíblia. Vi até a dos Mormons. Li a Bíblia dos Mormons, li a Bíblia de Lutero, vi a católica, cara, todas, que foi tirando e colocando páginas, assim, sabe? Mas, e é isso, cara, é justamente isso. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que, tipo, Jesus fala já te questionando, já faz você pensar do que você falou, cara, tipo, sabe? O seu filho ou sua filha tem que crescer assim, cara, de tipo... Sendo questionado. Sabe? Você tá chorando, cara, o que eu tenho que fazer pra você parar de chorar? Você não tá vendo que tá todo mundo se prejudicando com o seu choro? Tipo, sabe, questionando. E as pessoas vão pro mais fácil, cara. Eu vi isso no filme, tem um filme chamado Interestelar, não sei se alguém já assistiu aqui, que o cara tem uma cena que ele faz pro filho dele. Ele tá andando ali no milharal, aí fura o pneu da caminhonete. Aí o filho dele falou, nossa, que barulho foi esse? Foi a minha irmã que passou a marcha errada? Ele fala, não, foi o pneu que estourou. Aí eles descem pra consertar o pneu, aí ele fala pro filho, vai lá remendar o pneu, não, vai lá trocar o pneu. Aí ele, esse aqui já era um step. Aí ele fala, pô, então o que eu vou fazer? Ele, remenda. Aí, mas eu não sei remendar, me ajuda. Ele fala assim, eu não vou estar aqui pra vida inteira. Tipo, lá te ensinar você vai ter que ser pirata, tá ligado? Tipo, mas já era um step, então remenda. E como é que eu remendo? Eu não vou estar aqui pra vida inteira. E é aquela pegada, tipo, Jesus não te dá o peixe, ele ensina a pescar, e é um questionamento, de verdade. Assim, tanto que assim, se a gente for parar pra ver, a história, a peregrinação de Jesus durou 3 anos. 30 anos ele viveu estudando, aprimorando tudo que ele ia falar para as pessoas. Durante 3 anos, foi os 3 anos que ele fez o mundo inteiro conhecer a história dele. A gente tá falando de 3 anos. O que a gente fez em 3 anos, talvez? Nada. Então, tipo assim, se o cara conseguiu em 3 anos fazer o mundo mudar, e ó, isso eu acho que mais interessante. As pessoas às vezes me perguntam, pô, mas você é religioso, faz certas coisas e tal. Por quê? Assim, você não faz, né? Você para analisar e as pessoas, você admira a pessoa porque ela é mais esperta que você. É a única coisa que faz você ter respeito pela outra pessoa. Força, a admiração passageira. Desculpa. Essa oportunidade. Desculpa, Marco. Ou outras coisas que sejam no dia a dia, alguém que sabe editar vídeo mais rápido que você. Isso daí você pode aprender rápido, mas a inteligência em si, o respeito, aí é diferente. Aí você guarda isso pro resto da vida e você leva a pessoa pro resto da vida como seu mentor. E não adianta você falar que vai superar o seu mentor, não existe. Aquela admiração, aquele respeito fica. E é por isso que eu sigo, tipo assim, eu sou religioso por isso, porque eu olhei toda a vida de Jesus, eu não encontrei nada que eu tivesse que tirar. Olhar assim e falar, olha, esse ponto eu não gosto. Então esse cara que eu sigo, porque se ele não tem nada de errado, ele é o exemplo maior para mim. E aí eu sigo meus princípios, minhas coisas se baseiam nele. É assim que funciona. Ou seja, Jesus foi codificado, né? Todo mundo acredita nessa coisinha aqui, tem 12 anos. Código, mas todo mundo esquece que para ter prosperidade na família, você precisa transferir um código para a família prosperar, um código. Exatamente. A sua independência financeira é um código. Você, por si só, é um código. Então a gente acredita nessas tolice, mano, acredita que na vida do ser humano é necessário um código para você prosperar. Qual é o código? Um dos fundamentos é, talvez, 5 horas da manhã, ou não precisa ser 5, mas ter a produtividade, entendeu? Tirar essas crenças limitantes, é necessário um código. Todo mundo acredita hoje em softwares que são a beleza no mundo, mas nós somos também, pô. Então assim, precisa um código, na verdade, o código para você dar certo. E as pessoas esquecem isso, acreditam mais nisso do que na sua própria vida, do que colocar o seu código. As coisas mais simples são as mais essenciais. Sim. A gente fazer um jejum,
Não é difícil, gente, é só parar pra pensar e sair realmente daquele sistema básico que a gente vive. Quando eu faço alguma negociação, alguma coisa, isso eu aprendi depois do jejum que a gente começou a fazer. Eu via muito Barakat e tal, e ele falava isso. Quando eu vou fazer alguma negociação, você tem que estar com a cabeça limpa. Os judeus fazem isso. Você consegue, tipo, pensar melhor. E por que os judeus fazem isso? Porque ele tem uma comunicação direta com Deus, com o Espírito Santo. Faz aquele convite. Nada de nem só de pão vive o homem. Então assim, mano, se você fizer a interpretação literal de imediato e depois reverberar sobre, você vai fluir, mano. Tá lá, você pode ver que quase 80% do nosso papo foi isso, né? E ninguém daqui é religioso. Tá vendo que legal? Tá vendo que legal? Muito foda. Tem um livro que chama 6 Últimos Dias de Jesus. Esse livro vai te mostrar você na terceira pessoa. Tipo, você vem da situação. Como se você estivesse flutuando. De verdade, você vai flutuar. Só que tem logo no começo do livro, diz que, eu não vou lembrar o nome do cara, do dono do burro, do jumento, certo? Jesus mandou 2 apóstolos, certo? Achar um jumento, um burro, para ele poder entrar na cidade, porque tinha que ter uma grande festa, certo? Certo. Só que eu fiquei encacucado. Quem é esse dono lá? Quem foi o dono que basicamente deu o jumento dele, ou deu o burro? A gente não sabe qual que é o animal certo. Na Bíblia diz que é o jumento, mas pode ser um burro, um cavalo, sei lá qual for. Quem foi esse cara? Eu fui muito além disso daí, cara. Por quê? Porque o cara simplesmente confiou o maior bem que naquela época era um jumento, era um... Porra, se tinha um jumento, você era ferrado, um negócio assim. Por um cara que basicamente eles não sabiam se acreditavam ou não. Enfim, fui atrás, cheguei lá no Padre Kleber, falei, padre, vem cá, você é o pica, né? Sou. Então vem cá. Falei, ó, o negócio é o seguinte, expliquei pra ele a situação, ele falou assim, vem cá, me chamou lá pro fundo da igreja, me deu um livro desse tamanho, dessa grossura. Nossa. Aí ele fez assim, ó. Aqui, ó. Essa é a história desse cara. Existe, mano. A história do dono do livro. Malandro, quando Jesus devolveu, ele devolveu com 2 sacos cheios de moedas na época para esse cara. E esse cara, ele foi um dos maiores empreendedores da época, porque ele comprou inúmeros jumentos para vários, como é que diz? Para vários, não, para vários profetas pagãos, que diz na época que era. Ô, velho, você quer entrar igual Jesus? Tá aqui no burro aqui, mano, entra aí, velho. Tipo assim, foi esperto, Jesus entrou e usou mais tarde, né? Então, pra vocês verem como tá tudo atrelado, né? O Alan aqui, eu lembrei que ele falou de você tomar um banho frio, esses pequenos detalhes, essas pequenas vitórias diárias que a gente faz. Então, tá frio, eu não quero tomar banho frio agora, vou lá, tomo banho frio. É uma prova que eu tô no controle da minha vida, é uma prova que eu mando, eu faço a minha realidade. Entra na outra, aí atrelado também a outra questão que o Colasso falou. O carro estourou o step, esse já era o step, o que eu vou fazer agora? Então, essas pequenas vitórias diárias vão fortalecer. Quando vier um problema maior, você vai falar, não, pode deixar, eu resolvo. Então, acho que é isso, guys, a gente tá um pouquinho estourado aqui no horário, mas uma palma aí pra...